Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal tá entrando. Várias pessoas entrando aí. Boa noite. Tem gente aqui pedindo participação. André, já coloco você aqui. A Tânia também tá pedindo aí, mas hoje a gente vai ter que esperar um pouco, Tânia. Obrigado, Thelma, chegando aí. Boa noite. Muito boa noite a todos. Vou beber uma água aqui. Muito bem-vindos à nossa primeira live da série de minisséries da Escola Grafologia Brasil. Quem for entrando aí, permaneçam no Instagram, não abram o WhatsApp, nada, que se você for ver mensagem do WhatsApp, você vai sair aqui da nossa live do Instagram, tá bom? Então, não tente olhar nada, nenhuma mensagem para permanecer aqui com a gente, ok? Tem mais gente chegando aí. Vamos aguardar esse pessoal tá tudo bem. Quem tá me ouvindo, manda um sinal aí de que o áudio tá bom, o enquadramento também tá bom. Me ajuda aí que é melhor assim para a gente começar tudo bem, tá bom? Helene, boa noite, Lídia. Quem mais tá aí? Vamos deixando o coraçãozinho aí para a escola também. Legal, Thelma. Obrigado. Obrigado por avisar. Tem mais gente chegando. Grafologia, Gra.fologia entrou. Lazone. Oi, Tânia. Boa noite. Obrigado pela sorte. Um pouquinho nervoso aí com a estreia. Ser um mediador aqui da Grafologia Brasil. E tá aqui comemorando esse aniversário, né, de 6 anos da escola. Isso é muito legal. Eu posso dizer que eu estou aqui com a escola desde 2019, então eu estou com metade do tempo da escola, metade da idade da escola, estudando com a escola aqui, estudando grafologia e tudo mais. Vamos só aguardar um pouquinho, tem gente mandando mensagem aqui, só um minutinho. A Cristiane aqui tá mandando mensagem, ela tá entrando. Só mais um pouco, deixa a diretoria entrar, né? Vamos começar sem diretoria, não dá, né? Só tô avisando aqui o pessoal. Ô, Helene, que legal, muito orgulho dessa escola. Todos nós que estudamos na Grafologia Brasil temos esse orgulho de estar aqui, né? O mestre André já tá, já vou colocar ele aqui. Só estou esperando aqui todo mundo entrar, a Cris também. 20 horas e 4 minutos, 20 horas e 5 minutos, vamos começar aqui. Bom, boa noite oficialmente para a nossa live. Hoje a gente inicia aqui a primeira minissérie de 4 capítulos que nós vamos transmitir sobre grafologia, né? Então hoje é com o professor André. Se eu for falar aqui do currículo dele, vai ser a live inteira para falar sobre tudo que ele já se formou, tudo que ele estudou. Então eu convido vocês a entrarem no site grafologiabrasil.com.br, tem todo o currículo lá do mestre André e podem ler à vontade lá. E eu vou estar convidando aqui o mestre para entrar. Cris Valadares acabou de entrar também. Boa noite, Cris. Feliz aniversário pela escola. Iniciando esse mês aqui cheio de comemoração. André, estou aqui te acionando para entrar na nossa sala aqui de live. Vamos ver se está Olá, tudo. Ernesto, boa noite. Agora Não sim. está,
não é só a sua primeira live, a minha também. Estamos na mesma ansiedade. Com certeza, com certeza. Interessante, muito A legal. minha E primeira, principalmente, né, só a primeira organização de live aqui no Instagram, né? Eu já fiz lá no YouTube, mas aqui no Instagram estou estreando também aqui. estranhando, ok. O importante e sensacional é que estamos comemorando os 6 anos da Grafo Brasil. Sim. Isso é muito legal. A ideia da Grafo Brasil, propriamente, não é apenas e simplesmente a grafologia por si só. É Aham. uma escola. E a ideia da escola, justamente, é ampliar conhecimentos. Ampliar Uhum. conhecimentos e não ficar só no comum e corrente. A ideia da Exatamente. live é uma boa ideia do ponto de vista de ampliar as ideias. Mas Sim. para ampliar as ideias, temos que pensar. Temos que pensar e temos que raciocinar sobre o que é que nós vamos falar sobre a grafologia. É que apenas não se pode falar apenas de grafologia. Que a ideia da live de hoje é falar de ciência, Uhum. falar de ciência e como isso agrega, e como podemos amarrar a ideia de ciência com a grafologia. Exatamente. É um assunto muito importante, né, professor André? Abordar essa grafologia como ciência, né? E hoje em dia existem ainda muitas falta de informação a respeito da técnica, né, da grafologia, que é muito importante, né? Então, eu queria que você começasse aí definindo o que que é a ciência, né? Antes de falar a ciência em grafologia, mas o que que realmente é a ciência? Então, tá aí. A ciência propriamente dita, ela é um processo. É um processo. Nesse processo, o que você faz? Você investiga. Como é que você investiga? Você faz experiências e o conjunto dessas experiências tem que ser medido. Você observa, você mede e você compara. E aí o que acontece? Você chega a conclusões. Muito bem. Daqui a 30 anos, as evidências mudam. A verdadeira ciência é aquela que muda. A verdadeira ciência é aquela que duvida. Eis aqui um ponto interessante. Uhum. Essa é a ciência. Procura observar, medir e comparar e mudar quando for necessário. Agora tem um porém. Tem um porém. A ideia de ciência, ela é bastante difícil de... A palavra não é bem definir, mas de colocar em ordem. Porque há diferentes ciências. Diferentes ciências. Uhum. Matemática é ciência. Matemática é ciência. Sim, matemática é ciência. Veja você, os grandes gênios trabalharam com matemática, um Einstein. É uma Sim. ciência. Muito bem. Lógica. Aristóteles era um cientista, ele tinha lógica. É uma ciência. Agora, essas são ciências formais, elas têm uma forma, ponto. E Sim. sempre será assim. Matemática 2 mais 2 e a lógica, aquela lógica que conhecemos. Muito bom. Agora, existe outro tipo de situação. E o que faz uma biologia? Uhum. E o que faz uma física? Uma química? Também são ciências. Também tem um processo. Também se observa. Só que aí você coloca, são ciências com as quais você faz as coisas. Você faz as coisas. Então, se pode dizer que são ciências naturais. Sim. E agora, vem um outro porém. A psicologia. É ciência? Até nas ciências A naturais, sociologia. o Gabriel As interagiu naturais, a com a gente, biologia, a química. professor. O Gabriel Tem. interagiu com a gente aqui
Ele falou, professor, cito Sim. Charles Darwin. Então, o que faz o Darwin? Esse é por excelência, por excelência, por excelência. Ele observava, comparava, ordenava, e no caso dele, evidentemente, não há muitas mudanças, por exemplo, numa tartaruga, né? Uhum. Mas compilou de forma tal que ficou ciência. Sim. Ordenado, medido, comparado, e sempre é da mesma forma. No caso da ciência do Darwin, que é uma ciência natural. Né? Muito bem. Uhum. Agora, agora, falamos da psicologia, né? Aliás, com relação à psicologia, eu li uma coisa interessante do Mário Quintana. Mário Quintana que diz que na psicologia a coisa é muito curiosa, Sim. porque o psicólogo é um detetive que encontra o crime no criminoso antes do criminoso saber que ele tenha feito um crime. Por exemplo, a psicologia, a ideia do Quintana foi divertidíssima. Mas é uma ciência. A psicologia é uma ciência. Como é que sabemos que é psicologia? De onde tiramos isso? E a sociologia? Uhum. A criminologia é considerada ciência. Elas são chamadas de ciências sociais. Então, temos as ciências naturais, as ciências formais das naturais e as sociais. Onde é que entra a grafologia? Boa Aliás, qual é o pergunta. conceito de grafologia? Uhum. E qual é o conceito da grafologia no conceito amplo, comum e geral? Não é? Na grafologia, ou a grafologia estuda a personalidade através da escrita. Ponto. O que é isso? E Silêncio, silêncio sepulcral. falando de ciência, né, de tudo que o senhor falou até Sim. agora, a ciência, então, ela não é algo engessado. Tirando a matemática, que 2 mais 2 sempre vai ser 4, né, a não ser por algumas questões de balancete, vamos dizer assim. Exato, Mas não exato. desmerecendo, mas assim, sempre tem aquela piada, né? 2 mais 2 é quanto, né? Quanto que quer que dá, mas é, na matemática Exato. formal, 2 mais 2 sempre vai Sim, ser 4, né? Então fica engessado. Mas sim, nessas sim. outras ciências que o senhor falou, ela não fica engessada, né? A gente teve uma experiência recente com a Covid e a ciência teve que acelerar uma vacina de uma forma muito rápida, né? E isso foi a ciência que o senhor falou de observar, experimentar e praticar até chegar numa fórmula, né? Aconteceu, olha, brilhantemente observado. Primeiro momento, observar o que está acontecendo. E à medida que ocorriam as situações, à medida que ocorriam as situações, as evidências mudavam. E à medida que as evidências mudavam, tinha que trocar a maneira de tratar as pessoas. Exatamente. Então, a medicina, propriamente, está dentro da famosa ciência, né? Que Sim. são as ciências absolutamente sociais. Né? Então, o que você falou é exatamente o principal. Ciência é ciência quando muda. Ah, Aliás, na verdade, não é quando muda, uhum, que se permite mudar quando as evidências mudam. Não é exatamente. obrigatório que ela mude, mas ela tem que estar disposta a mudar. Exatamente. Exatamente, A exatamente. Tânia Zaxas falou aqui das ciências humanas. Será que o conceito de grafo está ligado às ciências humanas, professor? É, as humanas chamadas sociais, né? Uhum, Eis aí, eis aí. A gente que não. É, existem evidências que logo, logo vou falar, existem que logo, logo vou falar. Faz parte, sim, das ciências humanas, no caso sociais, porque trata exatamente do ser humano. Não sim. tem muita dificuldade de Uhum, perceber isso daqui.
Agora, tem aquela parte curiosa da mudança propriamente. Coisa que, evidências que mudam. Em 2009, a Sociedade Francesa de Grafologia, que é a principal do mundo, eliminou, tirou fora, prescreveu alguns sinais que não mais se usam. Uhum. Que sinais não se usa mais? Em prisca zero, prisca zero antigamente. Antigamente, você escrevia com pena, Aham. pena de ganso. Se não era pena de ganso, era bambu, o famoso calame, quando você faz o lapsus calame. Isso Sim. é do Freud. Mas voltando, a mudança das evidências, ou seja, não existiam mais alguns sinais que aqueles instrumentos causavam. Uhum. Foram eliminados aqueles sinais, porque não havia mais aqueles instrumentos. Evidências mudaram. Portanto, na grafologia também houve a mudança. Houve a mudança. Então, dentro disso, podemos já, num primeiro procedimento, dizer que sim, temos um passo mostrando uma evidência para a grafologia de ser científica. De forma, claro, como trata do ser humano, é uma ciência social, Uhum. primeira parte. Perfeito. Agora, tem outras circunstâncias que ajudam ao conceito de ciência na grafo. Qual é o campo de ação da grafo? Antes de respondermos. E a física? E a antropologia? E a criminologia? A Uhum. criminologia é mais fácil de definir. O Sim. objeto da criminologia é o crime. Pronto. Aham. E qual é o objeto? Qual é o campo de ação da grafo? O campo de ação da grafo é o grafismo. Sim. Simples, né? É o grafismo. É o grafismo. Ao termos o estudo do grafismo, nós estamos objetivando quem? O indivíduo. Então, o que Uhum. nós temos? Temos um campo de ação, temos um objeto de estudo, e agora? E agora? Aí você vai ter, dentro desse objeto de estudo, que é o indivíduo, mudanças. Mudanças. Por isso, você vai ter que observar, você vai ter que medir e você vai ter que comparar com o quê? Uhum. Como eu estou falando com um grafólogo, em tese, sabemos o que nós observamos e sabemos o que nós medimos. Na grafologia francesa se mede pouco. Mas quando Uhum. vocês aprenderem a grafologia italiana, vocês verão as bases científicas um pouco maiores, né? Mais expandidas. Mas temos o grafismo, temos o indivíduo, e dentro, então, do estudo propriamente do indivíduo, aí você vai ter o objeto o tratamento que você vai fazer, ele será assim. Se o sujeito estiver com frio, é uma mudança climática, digamos, você vai escrever do jeito X. Sim. Se ele estiver doente, ele vai escrever do jeito Y. Uhum. Aí você vai observar, você vai medir, você vai comparar. Agora, você vai comparar com o quê? Com o que é que você vai comparar a grafologia? Explica para mim. Com os testes de personalidade, que, em tese, Uhum. são comprovados. Sim. Eles também passaram por os mesmos processos para se chamarem de científicos. Um dos testes mais interessantes, não é mais, todos são interessantes, um teste chamado PMK.
é um teste de personalidade. Foi o Emílio Mirey Lopes que fez esse teste, Uhum. que se usa muito. O PMK é muito conhecido. A quem está nos ouvindo, quem for psicóloga e fizer testes, vai dizer que sabe o teste PMK, conhece. Quem bolou o teste PMK era grafólogo. O Emílio Mirey Lopes não só era grafólogo, como passou o fim da vida no Rio de Janeiro. Olha só. Vejam vocês, vejam vocês. Estamos, então, a mostrar que um cientista, Emílio Mirey Lopes, que fez um teste de personalidade, dava aula de grafologia também. Uhum. Agora, ao termos todos os dados necessários para, digamos, uma comparação, grafologia, teste, vão haver números estatísticos. Sim. X elementos vimos através da grafologia, X elementos vimos através dos testes de personalidade, TAT, Rochas e o PMK e outros. Esses números, esses elementos, têm um tratamento estatístico. Aí vem um porém, que é o que acontece hoje em dia na maior parte dos lugares. Nenhum grafólogo sabe estatística. Ah, Não sabe. Ao não saber estatística, deixamos de ser cientista? É um problema. Qual é o ponto principal? uhum. Contrata-se um estatístico. Resolve Contrata-se rápido. um estatístico. Contrata um estatístico para fazer os devidos tratamentos estatísticos. Uhum. Gente, é complicado. É complicado. O tratamento estatístico é complicado. Vou até, Mas tendo. vou Diga. até fazer um ponto aqui. O pessoal está conversando aqui no bate-papo. A Lídia falou Sim, do palográfico que parece com a grafologia, né? Aí a Tânia vou Zacher chegar lá. falou que tem a base da grafologia e a Janete falou que o manual do palográfico cita referências de Paulo Sérgio de Camargo, né? E o Oh, palográfico é uma grafologia com estatística, né? Porque vai contar quantos pauzinhos fez de um jeito, quantos estão inclinados, quantos têm mais pressão e tudo mais, né? Então, acaba usando aí as características grafológicas com a estatística que o senhor está falando, imagino eu. sim, é um tipo de estatística. Uhum, É um tipo de estatística. É uma estatística que baseia suas contas uhum, sobre o elemento que está sendo estudado. sim. Outra estatística, a mais profunda, é quando você compara um teste com outro teste. Os elementos do palográfico, vai comparar com o TH que a menina escreveu aqui, esqueci o nome aqui. Uhum, Vai comparar. São elementos estatísticos A comparados com elementos estatísticos B, uhum, que são contas difíceis, são estatísticas difíceis. São dois tipos de estatística, entre aspas, a simplória e a comparativa. uhum, Não é porque no palográfico você vai contar tantos palográficos em 2 minutos, tantos pauzinhos em 4 minutos. Isso não é uma estatística comparativa uhum, entre um teste e outro. De qualquer forma, também é uma estatística concorda. Lá na grafologia italiana, você também vai fazer um monte de continhas internas. Não é propriamente comparativa. Mas, dentro, dentro dos elementos estatísticos, é que chegamos à conclusão. Que conclusão? Agora que vem o porém.
Agora que veio o porém. Que conclusão? Olha, veja, um conjunto de conhecimentos sistemáticos obtidos a partir de uma rigorosa metodologia Uhum. é, agora sim, uma definição mais precisa da ciência propriamente. Conjunto de conhecimentos sistemáticos, dos quais falamos até agora, obtido a partir de uma metodologia, qual seja, tratamento estatístico, observação e assim vai. Com relação ao palográfico, que alguém comentou, o palográfico é do professor Scala, é, é ao contrário, saiu da grafologia. O Paulo ele coloca no livro dele que isso tudo sai do Augusto Wells. Augusto Wells foi muito simpático, escreveu no livro dele o palográfico do professor Scala. Uhum. Quer dizer, Augusto Wells não inventou o palográfico, foi o professor Scala que inventou. De que forma? Fazendo a comparação, tirando da grafa e fazendo. Por que ele inventou o palográfico? O palográfico é aplicado 99% no chão de fábrica. A Por produtividade, quê? né? O pessoal não sabe ler e escrever, principalmente escrever. Uhum. Então aí você faz os palitinhos para isso, e por isso que o professor Scala inventou o palográfico, porque dizia, faça uma redação. O cara não sabe escrever, como o diabo vai fazer a redação? Perceberam então de que algumas pessoas esqueceram de dizer de onde é que saiu. Exemplo, ao contrário. Uhum. A diretoria precisa de um executivo. Você vai fazer um palográfico para o executivo? Não é Você vai adequado. fazer, Uhum. você vai. Não vai medir o que você precisa. O que vai medir o que você precisa é a gráfica. Esse é Sim. o ponto. Esse é o ponto principal do assunto. Então, vejamos. Nós temos agora aqui que estamos colocando o assunto grafologia dentro de um aspecto científico. Uhum. Novamente, novamente, o grafismo, o indivíduo e o tratamento estatístico comparativo. Ok. A ideia que eu estou comentando, este assunto da ciência propriamente, é, porque, principalmente no Brasil, é, nós grafólogos temos um breque que vem da parte do Conselho de Psicologia. Uhum. Acabamos de dizer logo no nosso início que psicologia é ciência, Sim. ok? É, ela é ciência pelos mesmos motivos que a grafologia também é ciência. Então, por que não somos reconhecidos como cientistas? Porque nos falta o que se chama de pesquisa. Nos falta pesquisa. Falta um passinho à frente, né, Aqui, professor? Um passinho adiante. porque passei adiante. É, a pesquisa é algo extenso. Nós temos no Brasil algumas pesquisas. São pesquisas de mestrado.
Então, uma das pesquisas de mestrado trata de Jung e Heimann Lasserre, que é grafólogo. A grafologia perante, é, perante Jung. Uhum. É uma tese de mestrado que seguiu todas as regras. A pessoa que fez, uma senhora grafóloga muito delicada, ela fez, e ela foi, e ela foi, ela fez isso e foi aprovado. Porque realmente é sensacional. Heimann Uhum. Lasserre perante Jung. Fez todos os comparativos, fez todas as estatísticas e chegou à comparação e chegou aqui. Aquilo que o Jung falava, a grafologia faz também. E não é porque o Jung é ruim, é porque a grafologia é boa. É lógico. Uma outra, uma outra senhora, isso aqui foi no ano 2000, só 22 anos atrás. Uhum. Na grafologia isso é ontem. Ontem, uma outra senhora já em 96, aqui entre nós, fez também uma outra tese para mostrar para o Conselho Regional de Psicologia que a grafo era científica. Foi aprovada a tese de mestrado dela. Alguém ouviu falar disso? Ninguém. Não é Eu publicado, ouvi né? porque eu me interessei. Não é divulgado. Eu ouvi porque me interessei. Paulo Camargo, nos interessamos em conjunto. Quer dizer, é difícil, é difícil. Recentemente, acho que foi 4 anos atrás, o Faisal, que é do Rio de Janeiro, fez a tese de mestrado para o RH, Uhum. que é o mais comum. É o mais comum. Se você for ver daí para frente outras teses de mestrado, são em geral para o RH. Agora A veja, professor, a Helene está perguntando aqui qual o nome da autora desse mestrado. sim, a Mandruzato, Maria Helena Mandruzato, Madalena a Mandrosato. a do rei Malacene, né? A do rei Malacene é a Mandruzato, que ela fez conosco. E a outra menina, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus dados. Não, não vou me lembrar da outra menina, não. Mas eu Depois a gente tenho a tese compartilha. aqui em casa. Uhum. Eu tenho a tese aqui em casa. É uma tese pequena, que tem 200 e poucas páginas. A Perfeito. Mandruzato tem 150. É mestrado. Uhum. Mas vou contar para vocês. A medicina, a pedagogia, empresas no seu RH, a criminologia, que é o pessoal das prisões, os advogados do judicial. Gente, vou contar para vocês que os espanhóis fizeram 150, que foi levantado, 150 teses de mestrado, de doutorado, de todos os tipos, no sentido de que, nesses tipos, Uhum. correlacionaram, tá vendo? Tipo de fazer aula de canto, correlacionaram o que eles estavam testando com a grafologia, aonde sim houve aí sim uma comparação da grafologia com aquilo que eles estavam fazendo na medicina, na medicina, a disgrafia, o mal de Alzheimer, o Parkinson, na Uhum. pedagogia, a reeducação gráfica. Nós temos a Lídia, que é professora disso. As empresas nem vou falar que os recursos humanos a gente faz isso todo dia. Uhum. E a criminalística? Na criminalística, o mais conhecido e simples de entender são as cartas suicidas. Está aí a carta que o fulano deixou, vou estudá-la. Não tem nada de suicida na carta. Então mataram o fulano. Então não se precisou. Que negócio? Percebe? Para Uhum. isso é que serve a grafologia, para colocar as coisas em ordem. Então, gente, as coisas têm que ser pesquisadas. Temos que fazer.
doutorados. Para dar um exemplo, há doutorados da grafologia na arte. Arte. Uhum. Uma das doutoras diz assim que a grafologia, a grafologia era a pintura, a letra era a pintura, né? A pintura da voz, né? Só que ela falou isso na página 575, ainda não estava pronto o diabo do doutorado dela. Então, percebe o que é realmente um doutorado? O que é uma Sim. pesquisa? Há pesquisas de mais de 1.500 pessoas que foram testadas. Uhum. Há o grupo, é o duplo cego. O duplo cego é quando você faz os testes e a pessoa que está testando não sabe quem é realmente que está com aquela doença e quem não está, por exemplo. É. Olha, o mais simples de entender, em 1911, o Bleuler, o grande chefe da Salpêtrière, Salpêtrière é o manicômio lá da França, pegou 11 pessoas da Salpêtrière, era manicômio, pegou 11 pessoas, 11 pares de pessoas, e deu para o Crepé-Jamin. Para quem ele foi dar para o Crepé-Jamin? Vê aí quem é louco e quem não é. Acertou 80%. A Uhum. palavra acertar parece que ele estava jogando. Mas Sim. não, ele fez o teste propriamente, fez a grafoanálise propriamente e viu, através da grafoanálise, quem era louco e quem não era. A mesma coisa, os mesmos foram dados para pessoas que não eram grafólogos. Chutaram e acertaram 4. Então, o que eu quero mostrar? Isto é uma pesquisa. Uhum. Isto é ciência, já em 1911, com o Crepé-Jamin. Então, gente, para que vocês tenham um ponto principal, o meu assunto principal é: estamos na escola de grafologia, Grafo Brasil. Façamos doutorado. Claro, façamos um mestrado. Agora eu vou brincar, mas só tem 200 páginas. Façamos um doutorado de 700 páginas. Façamos um doutorado com as comparações, com as estatísticas. Aí saibamos que o sujeito que fez o comparativo da grafoanálise com o cara que tinha câncer na laringe Uhum. e a estatística mostrou que a grafologia chegou às mesmas conclusões que a parte médica. Gente, então vamos estudar, vamos fazer pesquisa. Esse é o meu ponto. Posso só Eu gosto de uma falar, né? observação, professor? Só fazer uma É, observação que o senhor sim. falou aqui, né? De que falta doutorados aqui no Brasil para falar da grafologia, e a gente tem a questão de que o CRP não reconhece, e aquela discussão toda que a gente já vem falando, inclusive lá na associação. Agora, o que me vem na cabeça agora também é que falta uma interconexão entre as escolas mundiais, né? A Espanha só falou que tem 150 doutorados, teses de doutorados lá em relação à grafologia, na Espanha a grafologia é reconhecida. A Argentina, que é a nossa vizinha aqui, também já tem muitas pesquisas sobre grafologia e tem um reconhecimento Tem, profissional da grafologia, né? Então, me tem. parece que nós, grafólogos, precisamos ter aí uma sinergia mundial também para trazer essas teses para o Brasil, para mostrar que a grafologia aqui é algo sério, não é adivinhatório, não é esotérico, nada disso, né? É ciência como o senhor está colocando. Olha, o que você falou
tem que ser sublinhado com letras vermelhas, com caneta vermelha. Existe sim, como você falou, na Argentina, grandes expoentes grafológicos internacionais. Uhum. Adriana, o Júlio Cavalli, que é o maior do mundo, a meu ver, hoje. Então, o que eles fazem? Estudam e pesquisam. Houve também na Argentina, ele morreu faz alguns 4 anos, eu chamei ele esteve aqui e deu aula para nós também, o Luiz de Tines, médico, médico homeopata. Uhum. Ele fez os estudos estatísticos, ele fez os estudos com grupos grandes de pacientes e de não pacientes, que é onde começa a fazer a comparação, sobre inveja, sobre rancor. Uhum. Através da grafologia você vê isso daqui. Então, o que eu quero mostrar que na Argentina, além dos que nós conhecemos, existem os que fizeram e tem os documentos médicos do homeopata, que fez também essas pesquisas. Agora, vou contar para vocês. Não é difícil fazermos as pesquisas, apenas nós temos que nos propor a fazer. Estamos na escola de grafologia. Vamos pensar em como fazer isso. Uhum. Eu sei porque eu estive na USP e falei, professor fulano, vamos fazer um teste de pesquisa. Ele falou, pois não, me traga 600 letras que a gente faz. Não falou brincando 600 letras para que eu não levasse, que eu não levei, para que eu não levasse. Porque as pesquisas são a partir daí, Sim. que é quando você mostra a amplidão, a seriedade, não é sobre 2 ou 3 pacientes. Com 600 você já pensa no caso. Opa, aqui dá para fazer as contas, dá para fazer as estatísticas, Estatísticas. aquelas difíceis, porque com 10 pessoas não tem estatística que vale a pena. Hoje em dia, na época do Crepé-Jamin tinha, ok? Porque não havia mais do que aquelas pessoas lá. Hoje nós temos alguns milhões de habitantes a mais. Precisamos Então, captar gente, voluntários. tá aí. Então, os voluntários são a parte do grupo que é o grupo, a palavra não é teste, que é o grupo que, digamos, não tem a doença. Uhum. E tem o grupo que tem a doença. Esses são os voluntários, os que não têm. Os que têm são os pacientes, entre aspas, né? Os Uhum. que estão sendo pesquisados. Tem os que É a não base estão sendo comparativa, pesquisados né? para fazer a comparação, senão não é ciência. Uhum. Senão você não vai saber o que está acontecendo. Então, meus queridos, eu acho que passei do tempo que nós tínhamos combinado e vamos ver se alguém tem alguma coisa a perguntar para que a gente possa falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou. A Tânia falou: precisamos fazer um congresso. A Cris falou: Sim, fantástico. Chegou a Kátia do Rio de Janeiro. enfim. O pessoal falou Fazer com. do livro de Jung, da grafoanálise do Winnicott. Sim, o Minicucci, estivemos lá, ele deu aula para a gente. O Minicucci, esse era um cientista. Uhum. Infelizmente morreu logo depois. Esse era um cientista, tem um monte de livrinhos do Minicucci, onde ele aplica as estatísticas. Uhum. Bem falado, bem lembrado do Minicucci. Só que também foi esquecido, foi esquecido. É, Mas ainda assim é um ou dois. a Kátia do Rio de Janeiro está falando que ter acesso a essas pessoas para pegar os materiais e ter autorização para pesquisa. A Janete está falando aqui as pesquisas do Chandró, André. As pesquisas do Chandró estão no livro Grafologia Superior. Uhum. Ele é citado, mas ele fez as pesquisas. Quando ele esteve aqui, no palestra de 2 dias,
ele apenas nos ensinou elementos de grafologia, de como ele chegou a conclusões. No livrinho dele, que é desse tamanho, Grafologia Superior, ele fala da grafologia clássica. Ele fez as pesquisas também, mas ainda é clássico, ainda não é o que nós estamos comentando. Ele não fez as comparações estatísticas. Ó, o Gabriel está falando aqui se existe um conselho de grafologia, tipo o Conselho Regional de Psicologia. Hoje a gente não tem um conselho, mas tem a associação, né, professor? Temos associação, e na associação as pessoas se agregam, se congregam, e em congregar-se fazem um congresso, se for o caso, que a Tânia pediu. Exatamente. Mas nessa congregação, a ideia é essa mesmo. É você poder orientar, é você poder dizer, sim, o conselho de grafólogos disse tal coisa e você faz favor de fazer conforme a gente combinou. Eu entendi a ideia dele. Mas só se pode fazer um conselho regional quando você é reconhecido oficialmente. Sim. Num parênteses, sim. Não, eu ia falar aqui, tem um comentário aqui, a gente já está nos minutos finais aqui, né? Eu falo que o Jarra, né? O Maurício Jarra, eu falo que esse Jarra não é caneca, e ele faz um comentário aqui que gostaria do HD, do seu hard disk do Sr. André. Senioridade é outra coisa. E eu sempre falo, nunca perca a oportunidade de conversar com o professor André. Você sempre vai sair outra pessoa depois de interagir com o senhor. Eu falo que é um banho de loja de cultura, de conhecimento, que não podemos desperdiçar nenhum momento de interação com o senhor, né, André? Obrigado pelas palavras, gente. Só estudar e vamos que vamos, todos juntos, só trocar ideias. Agradeço as palavras, mas é só estudar, e vamos para frente. Todos nós estamos no mesmo nível grafológico. Essa é uma questão de tempo. Eu tenho mais tempo de estudo, é só por isso eu tenho mais algum conhecimento. Agora, tenho certeza que entre os nossos estudantes e os não estudantes que já se formaram, a gente com um excelente conhecimento e traquejo e experiência diária. Exatamente. Olham para a letra e já sabem do que se trata. Então, aqui é uma questão apenas de prática, de tempo e de estudo. Aquela questão que eu falo, né? São horas de voo, né? O senhor tem horas de voo, né? Se for comparar isso, se fosse uma pilotagem de helicóptero, né? Tem o quê? 60 mil horas de voo contra 1000 horas minhas de voo de grafologia, né? Então nem se compara. Você vai chegar lá. O que já vivenciou de tempestade, de vento, de temperatura, de tudo mais, para poder avaliar uma escrita. E até, voltando um pouquinho ali no que o Gabriel falou, da associação, do conselho, nós temos a Associação Grafológica Grafo Brasil. Né? Vou até pedir aí que alguém que estiver nos assistindo, coloca o link aí para nós aí no chat da associação, porque ali tem muito conteúdo, tem artigos escritos ali também pelos membros da associação. É uma associação que está crescendo hoje aí junto com todos os grafólogos que estão se formando, não necessariamente da escola, né, mas ela foi fundada por vocês, né, André, Cristiane, Janete, todo mundo aí que vem batalhando por essa grafologia séria, né? Então, essa live de hoje, aqui, esse início, é algo que é inovador para a grafologia. Né? Estava faltando, a gente discute muito que falta conteúdo sério de grafologia na internet, nas mídias sociais. Né? Coisa mais ou menos tem de monte, mas conteúdo sério é um movimento que está faltando. Então, cabe nós aqui que temos aí centenas de alunos na escola hoje, né, indo para o online. E a seriedade.
ultrapassamos fronteiras com as aulas online, né? Antes era só São Paulo, a Grafologia Brasil era São Paulo. Agora, realmente, a Grafologia Brasil é São Paulo, é Brasil, são todos os estados, e até fora do Brasil tem alunas também na escola, né? Pessoas de Exatamente. assistindo aulas de Maravilhoso. Portugal e outros países aí que vêm Angola. procurar, né? Então, Exatamente. isso hoje a gente deu uma amplitude de alunos, né, na escola, de estudantes, e pessoas que vêm estão aí se empenhando cada vez mais no estudo da grafologia. Cada um tem seu olhar. Professor, Sim, 51 exatamente. minutos aqui, a gente vai ter que estar fazendo os finalmente aqui, e vamos se Sim, despedir das pessoas, agradecer. Você vê que live as coisas voam, o tempo voa, o tempo urge. Eu falo que em live 1 minuto não tem 60 segundos, deve ter uns 45, 50. Porque a gente começa a falar aqui, vai ver, já deu quase 1 hora de live. Vamos agradecer aí todo o público que esteve aqui com a gente online. Vai ficar gravado no perfil da Grafologia Brasil aqui do Instagram. E para quem assistir depois também, muito obrigado. Sigam a gente. A próxima minissérie aqui vai ser com a professora Janete e vai ser no dia sim, 18, né? Dia 18 de outubro, 20 horas também, aqui no canal do Instagram da Escola Grafologia Brasil. E vamos falar de responsabilidade e ética, né? Eu sempre falo que a ah, Grafologia Brasil pega na ética com os alunos. maravilhoso, maravilhoso. É Gente, isso. vocês foram maravilhosos, obrigadíssimo por nos ouvir e espero que vocês assistam também a aula da professora Janete. Depois ainda teremos mais. Obrigado, boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Dia 18 de abril com a Janete, dia 24 de outubro com a Cristiane e dia 6 de novembro uma roda de conversa com nós quatro. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, Tchau. tchau. Eu que agradeço, Cris. Vou fechar. Você foi muito bom, Alexandre.